Boa noite a todos. É uma alegria. Eu não gosto de ficar muito em cima, mas vou ficar para vocês verem melhor. Eu queria dizer para vocês assim, queridos irmãos, nós queremos partilhar algo. Diga para o seu irmão aí do lado: não existe Pentecostes verdadeiro sem a Virgem Maria. Diga para ele aí. Olha, isso é uma realidade. Não tem Pentecoste verdadeiro sem Maria. Não tem Pentecoste perene sem a Virgem Maria. Nossa Senhora é aquela que estava no cenáculo, Nossa Senhora é aquela que é a esposa do Espírito Santo. Veja, foi por ela que Jesus veio ao mundo, e como diz São Luís Maria Grimond de Montfort, é por ela, formando o exército da Imaculada, que nós seremos os apóstolos dos últimos dias, como setas apontadas para esse mundo, para que a gente possa, de fato, formar o grande exército da Imaculada e salvar o maior número de almas possíveis. E isso vai se dar, queridos irmãos, pela ação do Espírito Santo. Eu queria trazer para vocês aqui, antes da gente entrar propriamente dito no tema, e isso já faz parte do tema, o que Helena Guerra vai nos dizer, essa grande apóstola do Espírito Santo dos últimos tempos. Ela diz assim, Helena, que tem o dom carismático da intuição dos sinais dos tempos, de modo claro e imediato. No ano de 1867, ela, Helena Guerra, já tinha escrito: recordemos que o Espírito Santo é aquele que renova a face da terra, e agora, mais do que nunca, precisamos deste renovar. Do Espírito Santo podemos esperar uma feliz renovação da igreja. Irmãos, nunca foi tão urgente. Veja, ela disse isso em 1867. Será que ela já sabia que no ano de 2021 nós estaríamos enfrentando uma pandemia global? Estaríamos enfrentando não só a pandemia, mas nós estamos enfrentando hoje crise de fé, nós estamos enfrentando hoje apostasia, nós estamos enfrentando hoje negação das verdades fundamentais, seja por heresias, seja por ideologias. Nunca foi tão urgente e nunca foi tão real e verdadeira essa palavra de Helena Guerra. É imperativo cada um de nós sermos cheios do Espírito Santo. É preciso dizer que nós, queridos irmãos, já temos o Espírito Santo, porque recebemos ele infusamente no nosso batismo. Lá nós recebemos as virtudes teologais de fé, esperança e caridade. Claro, essas virtudes elas se misturam ao nosso humano, e a graça é algo criado por Deus. Mas veja, quando nós somos inflamados pelo Espírito Santo, aqueles dons, os 7 dons do Espírito Santo, aqueles que o doutor Angélico São Tomás de Aquino, ele vai nos ensinar que existe uma hierarquia nos dons do Espírito Santo, a começar pelo menor, que é o temor de Deus, até chegar ao dom da sabedoria, que é hierarquicamente, segundo Santo Tomás, seria o maior e o mais importante. Esses dons, eles são informados pela caridade. Veja, só que é uma ação direta de Deus, do Espírito Santo, que é Deus incriado. E veja, já não depende muito da nossa condição, porque é só nós darmos abertura e ficarmos cheios do Espírito Santo que ele vem e ele nos leva à plena configuração a Cristo. Veja, o próprio Jesus disse no Evangelho de São João, no capítulo 7, versículo 37, ele disse assim: quem tiver sede, venha a mim beber. Quem tiver sede, venha a mim beber. Quem crê em mim, assim como diz a Escritura, de suas entranhas, ou seja, do seu interior, brotarão rios de água viva. Irmãos, quando nós estamos cheios do Espírito Santo e quando nós estamos envolvidos por essa força de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, e ainda, infelizmente, como vai dizer o grande padre Roio Marinho, escreveu um livro, inclusive, chamado O Grande Desconhecido, porque muitas pessoas ainda não conhecem a pessoa do Espírito Santo.
O Espírito Santo não é uma energia, não é simplesmente só uma força, não. O Espírito Santo, ele é terceira pessoa da Santíssima Trindade, e com pessoa nós temos um relacionamento. Queridos irmãos, desculpa dizer isso para vocês, mas veja, Santa Teresa d'Ávila vai nos dizer o seguinte, ela vai nos dizer que Deus não se dará todo a nós, se nós não se dermos todo a Ele. É preciso se dar totalmente. Conta a história que um homem soldado, ele foi para a guerra, ele era muito forte, ele era aquele homem de frente de batalha, e ele foi para essa empreitada de guerra, e lá na guerra uma bomba, uma mina, ele explodiu, ele estava em cima da mina, a mina explodiu com ele, e aí ele perdeu as 2 pernas, e começou a andar, de muleta, e sofreu várias escoriações, e ele ficou revoltado com Deus. Depois de muito tempo, de muita insistência, ele foi a uma missa, e depois da homilia do sacerdote, ele levantou a mão, pediu a palavra e falou: Padre, será que Deus aceita um pedaço de homem? O padre, cheio do Espírito Santo, respondeu: Deus aceita um pedaço de homem que se dá por completo, mas não quer um homem inteiro que se dê em pedaços. É preciso se entregar todo para Deus. Não importa a nossa condição, mas importa que Deus, ele está nos chamando e ele está fazendo um convite. Irmãos, o Espírito Santo, ele é o prometido do Pai. Não dá tempo da gente pegar todas as passagens, Mas se nós pegarmos o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, vai dizer lá que nós receberemos a força do Espírito Santo para ser testemunhas do Senhor. Atos 1:8. No capítulo 1, versículo 5, vai dizer: fiquem em Jerusalém, porque João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. E nós já estamos nessa empreitada, fazendo aqui esse caminhar no Espírito, para chegar no dia de hoje e falar da efusão do Espírito Santo. Esse Espírito que já está em nós, mas que nós precisamos, de fato, reavivar e deixar ele assumir o controle da nossa vida. Nós precisamos deixar o Espírito Santo assumir a direção. Não tenha medo, querido irmão, querida irmã, de perder o controle. Eu já perdi o controle da minha vida há muito tempo. Está nas mãos do Espírito Santo, está nas mãos de Deus, é Ele que controla. Porque Jesus disse isso para Nicodemos, um fariseu muito sábio, um homem entendido, um homem que conhecia a lei. Jesus disse para ele: olha, necessário é nascer de novo. Aquele que nasceu da carne é carne, aquele que nasceu do Espírito é Espírito. O vento sopra onde quer, você ouve ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que está cheio do Espírito Santo. É Deus que controla, é Ele que guia a nossa vida, é Ele que conduz a nossa vida. E, queridos irmãos, nos tempos que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos muito, muito do Espírito Santo na nossa vida. E aqui eu queria pegar com vocês, queria que vocês, quem tiver com a Sagrada Escritura aí, se puder pegar, Ezequiel 37. Ezequiel capítulo 37. Amém? Antigo Testamento. Ezequiel 37. Essa é uma passagem que eu já preguei ela em muitos lugares, mas hoje, lendo essa palavra, Deus me falou de maneira diferente, e eu acho que é muito próprio do tempo que nós estamos vivendo. É preciso só contextualizar aqui para a gente saber. Veja, o profeta Ezequiel é o profeta do exílio da Babilônia. Ele é o profeta que foi cativo junto com o povo de Jerusalém para a Babilônia, Lá na Babilônia estava Nabucodonosor, aquele general, aquele rei perverso que queria impor a apostasia, que queria impor o paganismo, que queria, inclusive, com os 3 jovens da fornalha lá, queria que eles adorassem a estátua dele. É um pouco parecido com o tempo que nós estamos vivendo, onde a mídia,
estão colocando na nossa cabeça, querendo colocar na cabeça de muitas pessoas, justificando o erro de muitas pessoas e dizendo: está no céu, se salvou. Ora, São Leonardo de Porto Maurício, ele tem um opúsculo chamado O Pequeno Número daqueles que se salva. Irmãos, é preciso se esforçarmos para nós conseguirmos a graça de Deus. É com esforço. Jesus falou que a porta é estreita, larga é o caminho do mundo, e muitos são aqueles que se perdem entrando nesse caminho. No mundo hoje, o qual nós estão querendo colocar para a gente que o pecado é algo maravilhoso e que o pecado pode ser justificado pela caridade. Não, isso não é verdade. Até porque a caridade, como diz o Papa Bento XVI, o Papa Emérito, na sua encíclica Caritas in Veritate, ele vai dizer que a caridade sem verdade, ela é sentimentalismo, ela pode ser até filantropia, ela pode ser o que for, mas a caridade verdadeira, a caridade cristã é amor a Deus acima de todas as coisas. E amor a Deus, vamos lembrar, amor a Deus é cumprir os mandamentos. Jesus disse no Evangelho de São João, nós estamos aí meditando o Evangelho de São João nesses dias, e Jesus, num dos dias passado, ele disse que o ramo não pode dar fruto se ele não estiver enxertado na videira. Sem ele nós não podemos fazer nada. Jesus vai nos dizer exatamente isso. Ele vai nos colocar nessa dimensão, de pertença, de estar, e ele diz: aquele que guarda a minha palavra, esse está em mim e eu nele. Veja, é preciso dizer que estar com Deus, é preciso fazer o que Deus manda que nós fizermos. Vamos lembrar o que Jesus disse para o jovem rico, Senhor, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Olha, cumpra os mandamentos. Quer se salvar? Cumpra os mandamentos. Quais mandamentos? Todos. Não adianta cumprir 9, irmãos, e pecar em um. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer que basta um pecado mortal para que a gente condene a nossa alma para sempre. Não precisa de 2 e não precisa de 3, basta um pecadozinho. Isso não é doutrina minha, mas é doutrina oficial da igreja. E veja, nós estamos vivendo nesses tempos confusos, aonde estão querendo dizer para nós que homem não é homem, que mulher não é mais mulher, uma confusão danada, aonde uma criança ela pode ser educada numa casa de 2 mulheres ou de 2 homens, e muitas pessoas, desculpa falar, muitos inclusive pregadores por aí não têm coragem de dizer isso que eu estou falando aqui, porque tem medo. Não, mas nós somos profetas da verdade, nós somos profetas da palavra de Deus, nós somos profetas da igreja de Jesus Cristo, e nós não temos medo das consequências. Quando nós rezamos pedindo o Espírito Santo, é com os carismas, dons e todas as consequências do ser de Deus. Nós não negociamos a verdade é inegociável. Mas, querido irmão, querida irmã, nós só vamos fazer isso se nós estivermos cheios do Espírito Santo. O profeta Ezequiel, ele vai dizer, então o profeta Ezequiel é o profeta do exílio, e ele é o profeta que está no meio da confusão, assim como nós, mas ele o tempo todo está trazendo esperança. Ele diz assim: a mão do Senhor se apoiou sobre mim, e o Senhor me levou em espírito, deixando-me num vale totalmente cheio de ossos. Ele fez que eu passasse em revista, eram muitíssimos os que haviam na concha do vale, estavam ressequidos. Então ele me disse: filho de Adão, poderão esses ossos reviver? Veja, Deus ele dá uma visão para o profeta Ezequiel, ele mostra um vale aonde estava ossos secos, ou seja, um vale de morte. E o Senhor diz para Ezequiel: olha, esses ossos, eles podem de novo voltar à vida? Respondi: tu sabes, Senhor. Ele me ordenou: profetiza assim a esses ossos ressequidos, escutai a palavra do Senhor. Isto diz o Senhor a esses ossos: eu vou infundir em vós espírito, para que revivais, enxertarei tendões em vós e vos farei criar carne. Esticarei sobre vós a pele e vos infundirei espírito, para que revivais. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Então Deus está falando para o profeta: é preciso uma vida de profeta, preciso uma vida de profecia. Vale lembrar aqui que quando nós somos batizados, nós recebemos um tríplice munus,
uma tríplice missão sagrada de ser profeta, sacerdote e rei. E aí eu pergunto para você, como anda seu profetismo diante das situações desse mundo? Porque nós podemos pecar por atos e também por omissões. Sabendo da verdade e não falando a verdade, nós também incorremos em erro. Os discípulos, antes de Pentecostes, antes do derramado do Espírito Santo, eles estavam medrosos, eles estavam totalmente amedrontados, não tinham força, não tinham coragem, mas uma vez que ficaram totalmente repletos do Espírito Santo, a primeira pregação de Pedro converteu mais ou menos 5.000 pessoas. Pedro, diante de todos aqueles chefes e juízes, Pedro fez um discurso maravilhoso, colocou o dedo na cara deles e disse: olha, esse Jesus aí que vocês crucificaram, ele se tornou a pedra angular, porque em nenhum outro há salvação. Vocês condenaram e mataram o justo, mas Deus ressuscitou ele dos mortos. Pedro, cheio do Espírito Santo, ele faz essa oração, queridos irmãos. E olha, nós precisamos estar nessa dimensão. Continua o profeta Ezequiel, versículo 7. Profetizei o que me fora mandado, e enquanto profetizava, ressoou o trovão. A seguir houve um terremoto, e os ossos se juntaram, ossos com ossos. Vi que estavam cobertos de tendões, que haviam criado carne e que tinham pele esticada, mas não tinham alento. Minha tradução aqui, a Bíblia do Peregrino, traz alento. A tradução da Ave Maria diz: não tinham espírito, não tinham vida, não tinham vida. Veja, Jesus promete para a samaritana uma água viva. E você sabe que uma água viva é a água que está ligada à fonte, né? Porque se você colocar um açudezinho pequenininho, aquela água é uma água represada, ela só fica ali. Mas o próprio profeta Ezequiel, no capítulo 47, quando ele tem a visão do templo, aquela água que jorra do templo do Oriente e que ela vai só crescendo, crescendo, crescendo e crescendo, até a gente não conseguir mais ficar nessa água e temos que nadar de braçada. É assim que Deus quer infundir o Espírito Santo na minha e na sua vida. É desse jeito para que a gente possa suportar, queridos irmãos, os tempos que nós estamos vivendo. Olha, eu preciso dizer para vocês, os tempos são maus, os tempos são difíceis, Existem até pessoas da própria Santa Mãe Igreja negando a fé, voltando atrás. Mas nós precisamos levantar a nossa voz como arautos. Veja, ontem, quinta-feira, foi memória facultativa de São Bernardino de Sena. São Bernardino de Sena, ele teve em criança ainda, ele perdeu, com 3 aninhos de idade, perdeu a sua mãe, depois com 7 anos perdeu, antes de 7 anos perdeu o pai, ficou órfão, foi criado pelas tias, e ele com a idade de 7, 8 anos, ele teve uma visão de Nossa Senhora, e depois ele começou a dizer para a tia que ele estava apaixonado, e a tia falou: como que é isso? Por que esse menino está apaixonado? E ele foi crescendo dizendo que ele estava completamente apaixonado. E a tia começou a seguir ele. Até que chegou um dia, seguiu ele foi direto a uma igreja. E ele se ajoelhou diante da imagem de Nossa Senhora. E ele declarou todo o amor, que ele estava completamente tomado pela Virgem Maria. Queridos irmãos, esse homem chamado São Bernardino de Sena, com esse amor à Virgem Maria e cheio do Espírito Santo, ele foi um farol lá na Itália, em Siena. Ele foi um farol, ele converteu muitos e muitos hereges. É preciso dizer também que num tempo difícil da igreja, o tempo da heresia dos cátaros, aonde a coisa estava complicadíssima para a igreja, Nossa Senhora aparece para um santo dominicano chamado São Domingos de Gusmão, e Nossa Senhora entrega o terço para ele, o rosário, e diz: olha, é com essa oração que você vai vencer os hereges. É com essa oração que você vai vencer os hereges. São Domingos começou a pregar o rosário, cheio do Espírito Santo. Ele começou a falar do rosário. Ele começou, aonde ele ia, ele pregando, falando do rosário. E as pessoas iam se convertendo, as pessoas iam mudando de vida. Nós estamos nos tempos, irmãos. Eu quero dizer para vocês, nem dá mais para ficar de terço diário. É preciso avançar para águas mais profundas. É preciso o rosário.
Para aqueles que podem, é claro. É preciso combater com essa oração, porque a cada Ave Maria que você reza, o inferno ele é extremamente abalado. Satanás ele não suporta a Virgem Maria, ele não suporta inclusive os marianos. Olha, você pode ver, todos os marianos eles são diferentes. São diferentes. Eles têm algo que você não encontra naqueles que não têm um amor à Virgem Maria profundamente. Talvez você esteja falando assim, mas o que isso tem a ver com a efusão do Espírito Santo? Tudo, querido irmão. Tudo, querida irmã. Porque aonde a Virgem Maria chega, o Espírito Santo chega. Quando ela foi visitar Isabel, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. João no seu ventre ficou cheio do Espírito Santo. Ela é esposa do Espírito Santo. Nossa Senhora, em todas as suas últimas aparições, ela tem aparecido e ela tem pedido a mesma coisa: oração, mortificação e jejum e reparação. Nós precisamos entrar. E quem que vai fazer com que a gente faça isso? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai infundir na nossa vida a graça que deu, por exemplo, a um São Felipe Neri. São Felipe Neri teve uma efusão do Espírito Santo, quebrou 2 costelas. De tanto amor, aquele homem, quando ele ia atender confissão, as pessoas de longe escutavam a batida do seu coração, a batida do coração de Felipe Neri. Nós precisamos ter um coração abrasado de amor, como o de Catarina de Sena, por exemplo, aquela mulher que teve coragem de escrever para o Papa e dizendo: volta à santidade, volta, porque o fedor de Satanás já chegou aqui dentro. Aquela mulher embebida de Deus. Nós precisamos de fato de um ardor missionário, como por exemplo um São Francisco Xavier, esse grande homem da Companhia de Jesus, esse grande jesuíta, que foi um dia, ele queria ser um grande advogado, um grande orador, e ele era de família nobre, ele era de corte, e um dia ele teve a oportunidade de se encontrar com um homem mais santo que ele ainda, chamado Santo Inácio de Loyola. E Santo Inácio disse para ele assim: tá bom Francisco, o que adianta você ganhar o mundo inteiro se você vier perder a sua vida? Aquele homem teve uma transformação na vida dele tão grande. Só para vocês terem noção, São Francisco Xavier, queridos irmãos, os milagres que aconteciam com São Francisco Xavier, ele ressuscitou 25 pessoas. 25 pessoas São Francisco Xavier ressuscitou. Tem um caso que conta que uma família foi a São Francisco Xavier, a filha já tinha 2 dias morta, e chegou a São Francisco Xavier falou: vamos ao cemitério. No meio do caminho encontraram a menina morta, 2 dias enterrada, vindo em direção aos 2, a família e a São Francisco Xavier. Isso não é história de carochinha. Veja, o Espírito Santo ele age na Igreja Católica. Eu preciso dizer para vocês, irmãos, fiquem na igreja. É o Espírito Santo que vai fazer a gente ficar na igreja, queridos. É Ele que vai fazer a gente não ir por aí tentando buscar Jesus aonde Ele não está, aonde Jesus não se encontra. Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Ele disse isso no capítulo 20 de São João: olha, a quem você perdoar, os pecados serão perdoados, a quem você retiver, serão retidos. Ele disse para Pedro no Evangelho, no Evangelho de hoje: Simão, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse para Pedro: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Deus deu poder, queridos irmãos, fique na igreja, porque, olha, eu quero dizer para vocês, aqui não faço crítica a ninguém, mas nós precisamos dizer e falar a verdade e exaltar aquilo que é nosso. Só na Igreja Católica você vai encontrar, olha, eu repito, para você que está em casa também me ouvindo, só na Igreja Católica você vai encontrar milhares e muitos mil corpos de santos insepultos que não sofreram a decomposição. Nós podemos falar de vários aqui, desde um São Pio de Petreutina, e tantos outros. Somente na Igreja Católica você vai encontrar pessoas estigmatizadas com as chagas de Cristo, seja visíveis ou sejam invisíveis, como a de Santa Gema Galgani, por exemplo, que toda quinta-feira ela sofria a paixão do Senhor, ela entrava numa agonia e ela só ia melhorar lá pelo sábado.
sexta-feira de noite ela já começava a melhorar, ela sofria as dores da paixão do Senhor, começava na quinta-feira, naquele momento que Jesus vai para o horto, e lá ele institui a Eucaristia, né? Ele é preso e tudo mais, depois da última ceia. Só na Igreja Católica vocês vão encontrar homens com esse gabarito. E aí eu te pergunto, por quê, queridos irmãos? Porque aqui nós temos sacramentos e por isso nós podemos receber o Espírito Santo em profusão na nossa alma. Por isso o Espírito Santo ele quer habitar plenamente na nossa alma. Por quê? O que são os sacramentos, queridos irmãos? É o braço de Cristo que continua agindo na pessoa dos seus ministros sagrados. Nós vivemos um tempo hoje. E olha, digo para vocês, o mundo, os meios de comunicação, as ideologias, os ateus, os agnósticos e todos os mais aí estão criando um mundo de gente fraca. Nós estamos vivendo num mundo de gente fraca, de gente birrenta, de gente mimada. Você não pode falar nada mais para ninguém. Ah, magoei, vou embora. Se o padre fala, vou embora, não quero saber mais. Se o coordenador do grupo chama uma atenção, magoei, eu tô muito ressentido, eu vou tomar Rivotril e tarja preta porque eu não consigo mais suportar isso. Raça de gente frouxa, nós estamos vivendo num mundo de gente frouxa, não aguenta nada, qualquer coisa, tem um problema no casamento, os casais, melhor separar, vamos embora, cada um para o seu lado, ninguém luta mais pelo filho. Ele começou a beber, então deixa mesmo. Aí ele entrou para as drogas, então larga para lá, não tem jeito. Quem disse? Eu disse? Você disse, querido irmão? Não. A irmã disse aqui muito bem, né? Pela oração tudo pode ser mudado. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, irmão, aonde você chegar, você precisa ser aquele que muda o ambiente. Você precisa ser aquele que, aonde você chega, se lá há uma conversa que não é de Deus, simplesmente pela sua presença, ou as pessoas se afastam de você, ou elas param de falar aquilo que é errado, simplesmente porque você chegou e sabe que, sem você falar nada, a sua presença já vai condenar aquilo ali. Por quê? Porque você está trazendo luz, e aonde vem a luz de Cristo, as trevas têm que ir embora. E se você for uma pessoa consagrada à Virgem Maria, meu querido irmão, você tenha certeza disso, porque Satanás vai passar muito longe de você, muito longe, porque você estará no colo da Santíssima Virgem. Então é esse Espírito. Veja, o texto continua, né? Então ele me diz, profetiza ao Espírito, profetiza, filho de Adão, dizendo ao Espírito, isto diz o Senhor, vem Espírito dos quatro ventos, sopra sobre esses cadáveres para que revivam. O texto vai dizer aqui que depois que ele profetizou e que ele pediu, e aqui já está nos ensinando algo, para nós sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos clamar, pedir. Mas Deus já sabe que eu preciso? Sim, mas a própria Beata Helena Guerra ela vai dizer, o Espírito Santo ele é derramado onde ele é desejado, onde ele é querido, onde ele é procurado, aonde você anseia por ele, aonde você tem ele como o máximo da sua vida, como o ar que nós respiramos. É assim que nós precisamos ter. Olha, eu digo para vocês, irmãos, e com muita tristeza no coração, tem muitos cristãos hoje dentro da igreja que estão querendo apenas ter um caso com o Senhor. O Senhor não está procurando pessoas para ter um caso, Ele está procurando pessoas para ter um relacionamento. Nós precisamos parar de tratar Deus como se fosse um amante. Quando eu preciso, eu busco, quando está tudo bem, eu largo Ele para lá. Muitas pessoas tratam Deus assim, infelizmente. Quando está difícil, procura Deus. Quando consegue a graça, abandona Deus. Não, nós precisamos permanecer no Senhor, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Ficai em mim e eu ficarei em vós. É isso. Veja, nós precisamos, e olha, eu quero dizer isso para vocês, da graça de continuar com o Senhor, de estar com o Senhor. Então, irmãos, o Espírito Santo é aquele que vem, e eu acho muito bonita a palavra de Atos dos Apóstolos, que diz assim, que nós seremos testemunhas do Senhor. Ora, a palavra grega para testemunha que significa martiria, ser mártire, ao ponto de, se possível, dar a vida pelo Senhor. É isso que o Espírito Santo quer fazer na minha
e na sua vida, querido irmão. É preciso que nós dermos abertura ao divino Paráclito, aquele que Jesus chamou de o Consolador. Veja, você não está sozinho, meu irmão. Você não está sozinha, minha irmã. Diante de todo o cenário trágico que nós estamos vendo, de tantas notícias ruins, eu preciso dizer para você, Deus está mais vivo do que nunca. Deus faz morada dentro do seu coração. Ele não te abandonou, Ele não abandonou a sua família. Não abandonou, Ele está conosco, Ele caminha conosco, ainda que nós às vezes estivemos com a nossa visão turva, ainda que a gente não consiga ver as coisas claramente, talvez o que você não consegue entender agora, mais para frente você entenderá. Amanhã, né, é dia de uma grande santa da igreja, né? Santa Rita de Cássia, aquela mulher que teve a coragem, coragem de pedir para Deus que se fosse para ela perder o marido, os filhos, que era melhor para Deus levar. E Deus levou mesmo. Essa é uma mulher que sabe rezar de verdade. Porque ela entendeu que o mais importante não é uma vida que curta, uma vida longa. Não, Santa Teresinha viveu 24 anos, Santa Gema Galgani viveu 25, São Domingos Sávio morreu criança. Podia falar muitos aqui. Não importa a quantidade aqui, porque isso aqui, diante da eternidade, é nada. Nada, irmãos, nada. A pergunta é, aonde você quer passar a eternidade? É muito tempo. É para sempre. Junto de Deus, contemplando a glória de Deus na sua visão beatífica. E olha, nós só vamos entrar por essa porta estreita e não sair dela se nós estivermos de braço dado com a Virgem Maria, cheios do Espírito Santo, com uma vida sacramental em dia. Olha, quero dizer outra coisa que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida é fazer com que a gente tenha uma vida sacramental ativa. Se você pode, querido irmão, não venha à missa só nos domingos. Se você pode, venha todo dia. Estou dizendo se você pode. Tem pessoas que eu sei que não pode por causa do trabalho. Mas se você pode, venha todo dia. Deixe que Jesus, quanto mais você receber a Eucaristia, que lástima. Lá na minha paróquia, sou ministro extraordinário, que lástima, que tristeza no coração quando eu vou levar a comunhão para pessoas que eu sei que podem comungar e te fazem assim, não quero comungar, não vou comungar, porque preferem ficar no pecado do que receber Jesus. Essa é uma escolha triste, terrível. E olha, que muitas pessoas têm feito, tá? Eu não estou falando de algo que eu não vejo. Aqui eu acredito que não tenha isso. Eu estou falando de lá, do meu lado, né? Aqui vocês são tudo santo, já estão todo mundo já santificado. Aqui não tem, graças a Deus, glória a Deus. Mas eu vejo realidades que dói o coração. Jesus está ali, mas olha, se nós não estivermos fincados no Espírito Santo, queridos irmãos, nós vamos afrouxar a corda e nós vamos deixar a coisa embora. As pessoas dizem assim: qual o segredo para manter uma vida de unção? Qual o segredo para manter uma vida de colóquio com Deus? Quando eu digo vida de unção, vida em Deus, não confunda com consolação, tá? Porque nós não vamos viver sempre de consolação, não. Inclusive, o Espírito Santo e Deus, eles só costumam nos consolar no começo da nossa caminhada. Tudo é festa, maravilha, você escuta Deus, sente Deus, é uma maravilha, cheio, você quer evangelizar o mundo. Mas quando começa de fato o processo de santidade mesmo, né, muitas vezes nós vamos andar por um terreno árido, talvez onde você não escute Deus, não sinta a presença de Deus, mas não, veja, a nossa fé não está baseada no sentir. Quando nós pedimos o Espírito Santo, por exemplo, nós vamos fazer daqui a pouco uma oração aqui, cada um no seu lugar, do jeito que a gente está, com muita ordem, assim, né? Todo mundo bonitinho no seu lugar, ninguém vai chegar perto de ninguém, vai ser com muita... porque o Espírito Santo é um espírito de ordem, né? Mas quando a gente reza pedindo a efusão do Espírito Santo, eu digo para você, independente se você sente algo ou não, querido irmão,
Nós não precisamos sentir nada. Pode ser que você sinta, glória a Deus por isso, mas a nossa fé não está baseada em sentir. Todos aqueles que basearam a sua fé em sentir já largaram a igreja e foram embora. Porque quando o negócio começa a ficar preto e apertar e você não está sentindo mais, aí a pessoa vai embora, acha que Deus... Veja, desculpa falar aqui, mas o nosso ser do Espírito Santo é diferente do pentecostalismo protestante, irmãos. É diferente. Para eles, quando Deus age, só age se houver manifestação de carismas. Para nós, não. Ora, então a gente teria que jogar o catecismo fora, nós teríamos que jogar a Bíblia fora, né? Não. Deus, Ele age profundamente. Então, quando você pede, você tem a certeza que você recebe. Jesus diz: pedi e recebereis, batei e a porta. Jesus vai dizer: olha, vocês que são maus, sabe dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu vai dar o Espírito Santo àqueles que pedirem. Ora, essa é uma oração infalível. Deus quer dar o Espírito Santo, esse que já está em você, Ele quer reavivar. Deus quer, Ele já disse que Ele quer dar. Então, querido irmão, não dá para desconfiar de Deus. Ele falou que quer dar. Então, quando a gente orar e quando a gente clamar e quando a gente rezar, quando a gente pedir, Ele vai encher a nossa vida do Espírito Santo. Você crê nisso? Isso é uma realidade. Isso é realidade de fé para nós. Independente se a gente sente ou não sente, nossa fé não está baseada nisso. Jesus disse para Tomé: olha, você acreditou porque você viu. Você botou a mão aqui e viu. Bem-aventurado é aqueles que vão acreditar sem ver. Querido irmão, bem-aventurado é você. Você vem na missa, você não vê Jesus aqui no altar. Jesus está velado no sacramento. Mas veja, é Ele. Verdadeiramente pelo mistério, pelo milagre da transubstanciação, é Ele. A fé nos informa isso. E eu digo para vocês, queridos irmãos, e aqui para a gente ir fechando a nossa reflexão, o que mais o Espírito Santo quer fazer na nossa vida hoje, e guarde isso, é fortalecer a fé no nosso coração. A fé é o maior tesouro que você tem. Por essa fé de 2000 anos, a igreja teve só nos 3 primeiros séculos da igreja 45 milhões de mártires. Eles morreram por causa dessa fé. E se nós precisarmos morrer por essa fé, e aqui eu não estou falando de qualquer fé, eu não estou falando de uma fé subjetiva, aquilo que eu acho, não, eu estou falando da fé católica, irmãos. Eu estou falando da fé de 2000 anos da igreja, de uma igreja que tem 21 concílios ecumênicos, 266 papas, de uma igreja que tem história, de uma igreja que moldou a civilização ocidental, quando toda a Europa foi invadida por bárbaros, quando ruiu o Império Romano, o maior império conhecido, quando vieram os vândalos, os godos, visigodos, quando veio essa turma toda, foi a Igreja Católica que sustentou tudo isso. E se hoje a barca de Pedro está balançando, saiba que a santidade da igreja é muito maior do que o pecado de alguns filhos dela. Porque a santidade da igreja está para muito acima de tudo isso. A igreja, ela é mistério, e só vamos entender isso cheios do Espírito Santo. Só vamos entender isso junto com a Virgem Maria. Olha, eu preciso dizer para vocês, muitas pessoas não estão sendo cheias do Espírito Santo e muitas pessoas abandonaram o barco porque largaram a Virgem Maria. É preciso retomar a devoção à Virgem Maria. Ela preparou a vinda de Jesus para a primeira vinda, e será ela, como diz São Bernardo, como diz São Bernardino de Sena, como diz São Boaventura, será ela que preparará a segunda volta de Cristo. Será ela. Nós precisamos estar com a Virgem Maria. E eu digo para vocês, como disse São Maximiliano Maria Kolbe, não tenha medo de amar a Virgem Maria. Você jamais amará ela como Jesus amou. Jamais chegará ao pé do amor que Jesus tem pela sua mãe, a toda Virgem. Pentecoste verdadeiro, queridos irmãos, só com a Virgem Maria, só com ela. Eu queria convidar vocês a ficarem de pé nesse momento.
um minutinho assim para vocês pensarem um pouquinho tudo isso que foi a nossa partilha da palavra aqui. Desculpa se eu cansei vocês, mas eu falei daquilo que eu vivo, daquilo que está dentro do meu coração, daquilo que inflama a minha vida, que inflama a minha alma, daquilo que me faz ainda, depois de 29 anos, estar casado, ser avô, de passar por perseguições, de passar por tantas coisas, por enfermidade, por desemprego, por problemas na família, por mortes, por tantas coisas, por solidão, por abandono, incompreensão, por tantas coisas, por tantas armadilhas que Satanás já preparou para a minha vida. Eu preciso dizer que só estou aqui hoje. Primeiro lugar, porque sou um filho consagrado da Virgem Maria. Ela não permitiu que eu me perdesse. E ela não permitirá. Tudo aquilo que Satanás quer roubar, quando você entrega para a Virgem Maria, ela guarda e ele não rouba mais. Não rouba. Então, estou aqui hoje por isso. Estou aqui porque ela me ensinou a ter uma vida sacramental. Eu estou aqui porque ela me ensinou a amar Jesus na Eucaristia. Eu estou aqui porque ela, de fato, vem contribuindo, vem me ensinando. E há mais de 1 ano e meio atrás, a Virgem Maria disse no meu coração assim: filho, não dá mais. Não dá mais para ficar só no terço. Agora eu quero que você reze o rosário. E já tem 1 ano e meio que eu estou perseverando no rosário todos os dias para a glória de Deus. E como isso tem feito bem na minha vida, irmão. Como tem feito bem. Como isso tem sustentado o meu caminhar. É difícil, sim. Tem dia que é difícil, é arrastado, é cansado. A gente precisa rezar, a gente precisa estar, mas a Virgem Maria, ela vem com toda a sua suavidade, ela vem: filho, hoje eu quero mais um dia estar contigo, eu quero trazer mais uma vez para você a força do Espírito Santo, que luta, mas eu e minha esposa estamos nessa empreitada. Quando eu estou em casa, rezamos juntos, e como Deus tem trabalhado na nossa vida, como Ele tem sido o sustento, o remédio para cada um de nós, irmãos. Deus quer fazer.